Olá, meus irmãos! Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês neste novo dia que Deus, em sua infinita bondade, nos concede. Que ao acordarmos hoje, ao abrir nossos olhos, possamos sentir de forma renovada a sua presença poderosa e amorosa. Que a paz que só Ele pode proporcionar inunde nosso coração, acalmando toda a ansiedade e nos preenchendo de confiança para seguir. Que o amor de Deus nos envolva de tal maneira que, em cada passo que dermos, possamos sentir a sua mão nos guiando, nos conduzindo pelo caminho da verdade e da vida. Neste momento, quero que você, meu irmão, minha irmã, se entregue completamente nas mãos de Deus. Permita que Ele, em sua misericórdia, toque o seu coração, trazendo a serenidade e a esperança que tanto precisamos para enfrentar o que está por vir. Amém. Hoje, ao começarmos este novo dia, eu quero convidá-lo a refletir comigo sobre os desafios que todos nós enfrentamos na vida. Não há ninguém aqui que, em algum momento, não tenha passado por dificuldades. Quantas vezes nos deparamos com problemas que parecem maiores do que nossa capacidade de resolver? Quantas vezes nos sentimos incompreendidos, cercados por pessoas que, em vez de nos apoiar, nos fazem sentir ainda mais sozinhos? Ou até mesmo nos vemos em situações que parecem não ter saída, onde a esperança parece distante e as forças começam a se esgotar. Mas eu quero te lembrar, querido irmão, querida irmã, nada é impossível para Deus. Quando os ventos fortes da vida começam a soprar, quando as tempestades se levantam e tudo ao nosso redor parece desmoronar, é justamente nesse momento que precisamos confiar mais do que nunca na força que vem do alto, na força que só Deus pode nos dar. É como o marinheiro que, no meio da tempestade, só encontra segurança no porto seguro. E o nosso porto seguro é o Senhor. Ele é a nossa rocha firme, a nossa fortaleza. Eu sei que você pode estar passando por um momento difícil agora, que talvez esteja se sentindo desanimado ou sem direção. Mas saiba, com toda a certeza, Deus está ao seu lado. Ele te vê, Ele te conhece e Ele nunca te abandona. O seu amor nunca falha, Ele é fiel em cada promessa que fez para você. Não importa o tamanho da dificuldade ou a duração da batalha, Deus está contigo e Ele te dará a força para superar tudo. Então, neste dia, mesmo diante dos desafios que você pode estar enfrentando, lembre-se de que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é a sua ajuda bem presente na angústia. Por mais que a luta pareça grande, o poder de Deus é maior e mais forte. Coloque sua confiança em Ele hoje, pois a vitória já é sua, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nos deparamos com situações que nos desafiam profundamente. E uma das maiores provações que enfrentamos é o desafio do perdão. Quantas vezes fomos feridos por palavras, atitudes, por traições de pessoas que considerávamos próximas? Quantas vezes olhamos para aqueles que nos feriram e pensamos: como posso perdoá-los? Como posso deixar essa dor ir embora? Mas, querido irmão, querida irmã, o perdão não é uma questão do que o outro merece. O perdão é uma questão do que Deus quer fazer no nosso coração. Jesus nos ensinou que o perdão não é dado porque a pessoa que nos feriu tenha feito algo que merecesse nosso perdão. Não, o perdão é um presente que Deus nos dá para curar a nossa alma, para nos libertar da amargura e do ressentimento que, muitas vezes, nos escravizam. O perdão não libera outra pessoa da culpa, mas nos liberta a nós mesmos.
Quando nós não perdoamos, o ressentimento cresce dentro de nós como uma raiz que só nos faz mal, nos sufoca. A amargura contamina nosso coração, nossa mente, muitas vezes, até nosso corpo. Mas quando escolhemos perdoar, nós estamos fazendo a escolha de viver em liberdade, de viver em paz. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus." Mateus 5:9. A paz que Jesus nos oferece não é uma paz que depende das circunstâncias, mas é uma paz interior que vem do perdão e da confiança em Deus. Eu te convido, neste momento, a refletir sobre a sua própria vida. Há alguém em seu coração a quem você precisa perdoar? Talvez tenha sido uma pessoa que te magoou profundamente, ou alguém que te traiu de maneira que você jamais imaginou. Eu entendo que isso não é fácil. Perdoar muitas vezes parece impossível. Mas lembre-se, Deus nunca nos pede algo que Ele mesmo não nos capacita a fazer. Ele não espera que você perdoe com suas próprias forças. Ele te dá a graça. Ele te capacita a perdoar e a viver livre de todo o peso. Agora, neste momento, feche seus olhos e, se puder, coloque esse nome, essa pessoa, diante de Deus. Diga a Ele, com sinceridade, que você deseja perdoar, que você deseja liberar o seu coração de toda amargura. Peça ao Senhor que te dê forças para liberar o perdão, mesmo quando os sentimentos ainda estão feridos. E, acima de tudo, confie em Deus. Ele sabe exatamente o que você precisa e Ele é fiel para curar e restaurar o seu coração. Quando você fizer isso, você estará escolhendo o caminho da paz. A paz de Cristo, que não é uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que reina dentro de você, mesmo nas tempestades da vida. Que Deus te dê a força para perdoar, para confiar e para viver livre de tudo que te prende ao passado. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, Deus é a sua força. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a Bíblia é repleta de exemplos poderosos que nos ensinam sobre a fidelidade, o perdão e a confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Um dos maiores exemplos que encontramos é o próprio Jesus, que, durante sua jornada na Terra, enfrentou desafios inimagináveis. Ele, sendo filho de Deus, foi traído por um amigo íntimo, um dos seus discípulos, Judas, que o entregou por uma quantia de prata. E eu te pergunto, irmão, irmã, como você reagiria se fosse traído por alguém tão próximo, por alguém que você confiou completamente? Jesus, ao invés de reagir com raiva, ressentimento ou ódio, escolheu perdoar. Ele escolheu confiar no plano de Deus, mesmo quando tudo parecia dar errado, quando ele estava prestes a ser condenado injustamente e a morrer na cruz. O que Jesus nos ensinou, e que é tão difícil para nós, é que a verdadeira força não está na vingança, não está em cobrar de volta o mal que recebemos, mas está no perdão, no amor e na confiança em Deus. Ele nos mostrou que podemos ser fortes quando nos entregamos ao plano de Deus, mesmo quando não entendemos completamente as situações. A nossa força está em Deus, não em nossas próprias forças. E a história de José, lá no Antigo Testamento, é outro exemplo maravilhoso de confiança em Deus. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, aqueles que deveriam ser seus protetores, aqueles que deveriam amá-lo e apoiá-lo. Ele foi injustiçado, abandonado e teve sua vida virada de cabeça para baixo. Mas, em meio a todas essas adversidades, José confiou em Deus. Ele sabia que o Senhor tinha um plano para ele, mesmo quando estava preso, mesmo quando tudo parecia sem esperança.
José nos ensina que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, Deus nunca nos abandona. E no final, Deus usou José de uma maneira extraordinária. Aquele que foi desprezado e rejeitado pelos irmãos se tornou o homem usado por Deus para salvar toda uma nação, e até mesmo os próprios irmãos que o haviam traído. Deus tem um plano maior, irmãos. O que os homens podem querer para o mal, Deus pode transformar para o bem. Deus é soberano. Hoje, irmãos, Deus está nos ensinando a confiar em sua soberania, a acreditar que, mesmo nas dificuldades, Ele está trabalhando em nossas vidas. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, uma traição, uma dor ou uma luta que parece não ter fim. Mas eu te digo, com toda certeza, Deus está no controle de tudo. Ele está moldando seu caráter, Ele está trabalhando em você de dentro para fora, e tudo o que você está passando, Ele usará para o seu bem e para a sua glória. Portanto, mesmo que as coisas não façam sentido agora, saiba que Deus está com você. Ele está trabalhando em seu coração, transformando, e no tempo certo, Ele vai te levantar e te usar de uma maneira poderosa. Confie, irmão, irmã. Confie no plano perfeito de Deus, porque no final, você verá a vitória dele na sua vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que muitos de vocês estão assistindo a essa mensagem hoje porque, de alguma forma, algo dentro de você precisa de um ânimo, de uma direção, de um toque de Deus. E eu quero dizer a você, com toda a certeza e confiança que tenho no Senhor, Deus está com você. Talvez hoje seja o dia em que você precise tomar uma decisão radical em sua vida, confiar mais em Deus, confiar mais em seu plano e em sua fidelidade. Mas o que significa confiar em Deus em um mundo cheio de incertezas? O que significa confiar quando a dor parece insuportável, quando o problema é maior do que nós conseguimos lidar? Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando desafios difíceis. Talvez seja uma luta no seu trabalho, talvez um conflito na sua família, ou talvez uma relação pessoal que parece estar se desfazendo. Quando estamos no meio de uma crise, o primeiro sentimento que surge é a sensação de solidão. Às vezes, parece que estamos sozinhos, enfrentando os problemas sem ninguém ao nosso lado. Mas eu quero te assegurar que você nunca está sozinho. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com você. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa o tamanho da tempestade, Deus nunca te deixará. Lembre-se do que a palavra de Deus nos diz em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, quando o peso da vida parece nos esmagar, quando os ventos fortes começam a soprar, Deus é a nossa fortaleza. Ele é aquele que está ao nosso lado, pronto para nos ajudar, pronto para nos proteger, pronto para nos dar a paz que precisamos para enfrentar qualquer situação. Então, meu irmão, minha irmã, entregue seu coração nas mãos de Deus hoje. Entregue suas preocupações, suas ansiedades e seus medos. Não carregue isso sozinha. Você não precisa fazer isso por conta própria, porque Deus quer carregar esse fardo com você. O próprio Jesus nos disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus está te convidando para um descanso profundo, um descanso onde sua paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e sua mente. Eu sei que isso não é fácil, especialmente quando você está no meio da luta.
mas eu te desafio a tomar uma atitude de fé agora. Se você está enfrentando dificuldades, seja com o seu trabalho, sua família ou qualquer outra área da sua vida, confie mais em Deus agora. Quando você confiar plenamente, você vai experimentar algo que não pode ser descrito apenas com palavras: a paz de Deus. Uma paz que vai além do que você pode entender, uma paz que vai te fortalecer e te capacitar a enfrentar qualquer desafio. Hoje, eu te convido a dar um passo de fé. Mesmo que você não veja a solução, mesmo que você não veja como as coisas vão melhorar, confie que Deus tem um plano perfeito para você. Ele é a sua força, Ele é a sua rocha, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. E a sua paz, irmãos, vai invadir seu coração agora e te dar a serenidade que você tanto precisa. Eu creio que Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. E eu confiar mais em Ele, você vai ver mudanças, você vai ver portas se abrindo, e você vai sentir sua presença mais perto de você do que nunca. Deus está no controle, Ele nunca falha, e Ele vai te guiar por esse caminho. Amém? Então, eu te convido, neste momento, a colocar sua confiança em Deus de forma renovada. Ele é fiel. E eu tenho certeza que, em breve, você verá a sua mão poderosa agindo em sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Deus te abençoe ricamente, e lembre-se, Ele está com você hoje e sempre. Querido irmão, querida irmã, quero compartilhar com você uma história que fala diretamente ao nosso coração sobre a importância da fé, do perdão e de confiar nos planos de Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Era uma vez um homem chamado José. Ele vivia em uma família com muitos irmãos. José era o filho favorito de seu pai, o que gerava inveja entre seus irmãos. Eles não conseguiam entender o amor que seu pai tinha por ele, e isso gerou uma situação de rejeição e ódio. Um dia, movidos pela inveja, seus irmãos tomaram uma decisão cruel: venderam José como escravo e o abandonaram. Imagina a dor no coração de José. Não só ele foi traído por aqueles que deveriam ser seus amigos e companheiros, mas também foi separado de sua família e jogado em uma situação extremamente difícil. Mas José não se deixou consumir pela raiva e pela vingança. Mesmo nas piores circunstâncias, ele confiou em Deus. Ele entendeu que, embora estivesse em uma situação que não fazia sentido, Deus ainda tinha um propósito para a vida dele. Com o tempo, mesmo sendo injustiçado e vivendo como escravo, Deus fez José prosperar onde quer que ele estivesse. José se tornou um homem de confiança, até que chegou o momento em que ele foi levado a um lugar de grande honra, onde teve a oportunidade de salvar sua própria família durante uma grande fome. O mais incrível dessa história é que, quando seus irmãos vieram a ele em busca de ajuda, José, em vez de se vingar e cobrar deles a dor que havia sofrido, perdoou. Ele disse: vós tentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou para o bem. Gênesis 52:20. José viu que Deus havia permitido tudo aquilo para que ele estivesse naquele lugar, naquela posição, para salvar vidas. Meus queridos irmãos, essa história é um exemplo profundo de como Deus usa até as situações mais difíceis para cumprir seus planos. José não entendia no começo, mas ao final ele pôde ver que cada dificuldade, cada injustiça, cada traição fez parte do plano de Deus para a vida dele. Deus não desperdiça nada, Ele usa tudo para nos moldar, nos ensinar e nos preparar para o propósito que Ele tem para nós. Talvez você esteja passando por algo que não entende agora, talvez você tenha sido ferido por pessoas próximas ou esteja enfrentando desafios enormes.
Mas lembre-se, querido irmão, querida irmã, Deus pode transformar qualquer situação para o seu bem. Assim como José, confie em Deus, mesmo nas horas mais sombrias. Ele está trabalhando em sua vida, e você vai ver, ao final, que Ele tem um plano perfeito para você. Perdoe, confie e saiba que Deus está com você em cada passo da sua jornada. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, com corações gratos, nos achegamos a Ti para te render graças. Queremos te agradecer profundamente por nos conceder mais um dia de vida, mais uma oportunidade de viver, de respirar, de aprender e de crescer em Ti. Obrigado, Senhor, por nos dar a chance de acordar para um novo dia, cheio de novas possibilidades e de Sua misericórdia renovada sobre nós. Agradecemos, Pai, pelo Seu amor que nunca falha. Que Seu amor nos envolva a cada momento, nos fortaleça e nos guie. Senhor, sabemos que não merecemos tanto, mas o Senhor, em Sua bondade infinita, nos concede a graça de viver, de caminhar e de experimentar o Seu favor. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e desafios, sabemos que a Sua mão está sobre nós, sustentando-nos, nos guiando e nos ensinando a cada passo. Agora, Pai, queremos entregar tudo nas Suas mãos. Todos os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas preocupações, entregamos tudo ao Senhor. Sabemos que o Senhor é soberano e que, em tudo, o Seu plano é perfeito. Não entendemos todas as coisas, mas confiamos plenamente que o Senhor está no controle de cada detalhe. Que os nossos corações estejam alinhados com o Seu propósito, Senhor, e que possamos ver a Sua vontade sendo realizada em nossas vidas, em cada área, em cada circunstância. Entregamos as nossas lutas, Senhor, aquelas que nos incomodam, aquelas que nos causam medo e angústia. Sabemos que não estamos sozinhos e que o Senhor vai nos fortalecer para enfrentá-las. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais em Ti, a entregar os nossos fardos e a descansar em Tuas promessas. Agradecemos também pela força que o Senhor nos dá para perdoar aqueles que nos feriram, pela sabedoria para tomar decisões que honrem o Seu nome e pela coragem de seguir adiante, mesmo quando o caminho parece difícil. Que possamos viver cheios de fé, cheios de confiança e com mais amor em nosso coração. Sabemos que sem Ti nada somos, mas com o Senhor podemos tudo. Pai, ensina-nos a viver em gratidão. Ajuda-nos a perceber o Seu trabalho em nossas vidas, a reconhecer a Tua mão nos detalhes mais simples do nosso dia. E, mesmo nas adversidades, que possamos louvá-lo, adorá-lo e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Te pedimos que, ao longo deste dia, Sua paz invada o nosso coração, que possamos sentir a Tua presença em tudo que fizermos e que, ao terminar este dia, possamos olhar para trás e ver o quanto o Senhor foi bom conosco. Em nome de Jesus, entregamos toda a nossa vida, todos os nossos planos, e Te agradecemos por ser o nosso refúgio e nossa fortaleza. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos ao final dessa oração, quero declarar sobre a sua vida a graça abundante de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz que vem dele, que excede todo entendimento, envolva seu coração neste dia e sempre. Que a misericórdia e o amor de Deus Pai te acompanhem em cada passo, em cada decisão, e que você possa sentir, de maneira real e tangível, a comunhão do Espírito Santo guiando você em todos os momentos. Eu sei que, muitas vezes, os desafios da vida podem nos fazer questionar, nos fazer duvidar, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor te fortalece,
te dá a sabedoria e a coragem de tomar decisões que honrem o seu nome. Não importa o que você enfrente, Deus está com você. Ele é o seu refúgio, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Que, ao longo deste dia, você possa sentir a presença de Deus te guiando, te orientando, te confortando. Que Ele traga a paz ao seu coração, mesmo quando tudo ao redor tentar roubar essa paz. Deus é a sua paz, Ele é a sua força, Ele é a sua rocha firme. Então, meu irmão, minha irmã, que você viva este dia com confiança, com fé renovada, sabendo que Deus é fiel e nunca te deixará. Que a sua paz te acompanhe e que o seu amor transborde em tudo o que você fizer. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de caminhar na sua luz. Que sua vontade se cumpra em nossas vidas, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente e que você tenha um dia cheio da sua graça e da sua paz. Querido irmão, querida irmã, antes de finalizarmos, eu quero fazer um convite especial para você. Sei que, muitas vezes, as palavras podem tocar o nosso coração, mas a verdadeira transformação acontece quando nos voltamos para Deus em oração, de coração aberto e sincero. Eu te convido agora a fazer uma oração pessoal, onde você pode colocar diante de Deus tudo o que está pesando sobre o seu coração. Se você está carregando angústias, medos, preocupações ou qualquer tipo de dor, este é o momento de entregá-los ao Senhor. Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Não importa qual seja a sua luta, não importa o tamanho do seu desafio, Deus está pronto para te ouvir e te amparar. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a paz de Deus invadir o seu coração. Não precisa ser uma oração complicada, apenas fale com Ele do jeito que você sente. Diga ao Senhor o que está te afligindo. Se você está com medo do futuro, com dor por algo que aconteceu, com insegurança quanto às suas decisões, fale com Deus sobre isso. Ele entende o seu coração e conhece suas necessidades. Peça ao Senhor força, sabedoria e coragem para seguir em frente. Deus não apenas ouve suas palavras, Ele conhece o seu coração e está mais perto de você do que você pode imaginar. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e Ele está com você, pronto para te guiar e te ajudar a atravessar qualquer tempestade. Eu oro para que, ao fazer esta oração pessoal, você sinta a presença de Deus ao seu lado, trazendo a paz que excede todo entendimento. Que Ele te abençoe abundantemente, que Ele te dê a serenidade que você precisa e que você experimente o seu amor de maneira profunda neste momento. Deus está ouvindo a sua oração agora, e Ele está pronto para agir em sua vida. Não desista. Continue confiando no Senhor, porque Ele nunca falha. Amém. Que você sinta a paz de Deus te acompanhar neste momento e ao longo de toda a sua caminhada. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã.